Você se considera uma pessoa corajosa? Acha que encararia qualquer parada? Bom, hoje eu vou te mostrar 10 lugares na natureza que são tão perigosos que fariam até o maior aventureiro pensar 2 vezes. E olha, o último da lista é tão surreal que parece saído de um filme de ficção científica. Fica comigo até o final para não perder. A natureza é linda, selvagem e às vezes mortal. E o primeiro lugar da nossa lista prova isso muito bem. A Ilha da Queimada Grande aqui no Brasil. Também conhecida como Ilha das Cobras, ela tem a maior concentração de cobras venenosas do mundo. A gente está falando de 1 a 5 cobras por metro quadrado. A principal moradora é a jararaca ilhoa, uma das serpentes mais letais do planeta. O veneno dela é tão potente que pode derreter a carne humana. Por isso, a visitação é proibida, e só cientistas com autorização especial podem pisar lá. Você teria coragem? Agora vamos sair do Brasil e ir para um lugar que parece um paraíso, mas esconde um segredo sombrio. O atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. Esse lugar com praias de areia branca e água cristalina foi palco de mais de 20 testes nucleares dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A radiação contaminou tudo: o solo, a água, as plantas. Embora hoje em dia a radiação na superfície seja considerada segura para visitas curtas, o perigo está nos alimentos. Os cocos, os peixes, tudo por lá ainda é radioativo e extremamente perigoso para consumo. Morar lá? Nem pensar. É um paraíso perdido, envenenado pela própria humanidade. E se eu te dissesse que existe um deserto que é literalmente o lugar mais quente da Terra? Bem-vindo ao deserto de Lut, no Irã. Em 2005, satélites da NASA registraram a temperatura mais alta já vista na superfície do nosso planeta. Incríveis 70,7 graus Celsius. É calor suficiente para fritar um ovo na areia sem brincadeira. A vida como a gente conhece simplesmente não consegue existir ali. Nenhuma planta, nenhum animal, nada. É um dos lugares mais áridos e inóspitos que você pode imaginar. Uma caminhada por lá sem o equipamento e a preparação certa seria uma sentença de morte em poucas horas. Do calor extremo, vamos para o frio extremo. A cidade de Oymyakon, na Rússia, é conhecida como o lugar habitado mais frio do mundo. Já imaginou viver num lugar onde a temperatura média no inverno é de 50 graus negativos? O recorde lá foi de quase 72 graus negativos. É tão frio que os cílios congelam em segundos se você sair na rua. Os carros precisam ficar ligados o tempo todo, senão o motor congela e não pega mais. As canetas congelam, as baterias dos celulares morrem. E ainda assim, cerca de 500 pessoas chamam esse lugar de lar. É uma prova incrível da capacidade humana de adaptação. Voltando para a África, temos um lago que parece saído de um conto de fadas macabro. O Lago Natron, na Tanzânia. A água desse lago é extremamente alcalina, com um pH que pode chegar a 10,5, quase tão cáustico quanto a amônia. Qualquer animal que não seja adaptado a esse ambiente e morre na água, acaba sendo calcificado. Eles ficam parecendo estátuas de pedra, perfeitamente preservados. O culpado é o carbonato de sódio vindo das cinzas vulcânicas da região. É um visual assustador e fascinante ao mesmo tempo. Um verdadeiro cemitério natural. Agora, se você tem medo de altura, se prepara. O Monte Hua, ou Huashan, na China, tem o que muitos consideram a trilha mais perigosa do mundo. Para chegar ao topo, você precisa andar por tábuas de madeira pregadas na lateral de um penhasco vertical, com milhares de metros de queda livre logo abaixo. A única segurança é uma corrente de ferro presa na rocha. Todos os anos, pessoas se arriscam nessa trilha em busca de vistas espetaculares e templos antigos no topo. A adrenalina deve ser absurda, mas o risco é real. Um passo em falso e já era. Você gosta de vulcões? Então que tal visitar um que está em erupção constante há décadas? O Monte Sinabung, na Indonésia, é um dos vulcões mais ativos do planeta. Depois de ficar adormecido por 400 anos, ele acordou em 2010 e desde então não parou mais. Erupções acontecem com frequência, lançando nuvens de cinza, gás quente
e rochas a quilômetros de altura. As aldeias ao redor vivem em estado de alerta constante, e milhares de pessoas já tiveram que abandonar suas casas para sempre. É um lembrete poderoso da força imprevisível da Terra. Saindo dos vulcões e indo para as profundezas do oceano, encontramos o buraco azul de Belize. É um buraco gigante, perfeitamente circular, no meio do recife de corais. Com mais de 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade, é um lugar incrível para mergulhadores experientes. Mas o perigo mora lá embaixo. A partir de certa profundidade, a água se torna anóxica, ou seja, sem oxigênio. Além disso, a presença de sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico, torna o mergulho ainda mais arriscado. É um lugar de beleza hipnotizante, mas que exige respeito e muita técnica. E que tal um deserto que avança sobre o mar? A Costa dos Esqueletos, na Namíbia, é exatamente isso. É onde as dunas do deserto do Namibe encontram as águas frias do Oceano Atlântico. O nome já diz tudo. O lugar é um cemitério de navios e baleias. A neblina densa, as correntes fortes e as ondas violentas fizeram centenas de navios naufragarem ao longo dos séculos. E se algum marinheiro sobrevivesse ao naufrágio e chegasse à praia, o destino era ainda pior. Um deserto infinito e hostil pela frente, sem água nem esperança de resgate. Os esqueletos que dão nome à costa são tanto de baleias quanto de navios e, infelizmente, de pessoas. E chegamos ao nosso 10º e último lugar. Prometi algo que parecia ficção científica, e aqui está. O Vale da Morte, na Rússia, localizado na península de Kamchatka. Perto da base de um vulcão chamado Kikpinich, existe uma área onde gases vulcânicos tóxicos, como sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, se acumulam em bolsões no chão. Esses gases são mais pesados que o ar e ficam presos em depressões do terreno. Qualquer animal, de um pequeno rato a um urso, que entra nessa área para beber água ou se abrigar, morre asfixiado em minutos. Os cientistas que estudam o local precisam usar máscaras de gás e só podem permanecer por pouco tempo. É uma armadilha natural, silenciosa e invisível. Assustador, né? Esses lugares nos mostram como a natureza pode ser incrivelmente poderosa e às vezes fatal. E olha, existem muitos outros por aí. Se você curtiu essa viagem pelos lugares mais perigosos do mundo e quer descobrir mais curiosidades incríveis sobre nosso planeta, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Maravilharte. Deixe seu like se você aprendeu algo novo hoje e comente qual desses lugares você achou mais assustador. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.